Excelentíssimos senhores desembargadores, integrantes da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o advogado Júlio César Tricô Santos, OAB 32882. Eu vou fazer sustentação oral pela Habitasul Desenvolvimento Imobiliário no processo 50.00.489.62.8.21.0086, movido por Tânia Mara de Oliveira contra a Cooperativa Habitacional São Luís e Habitasul Desenvolvimento Imobiliário. Ilustríssima desembargadora Liege Puricelli Pires, Habitasul vem pedir seja mantida a sentença de improcedência. Se trata a matéria dos autos de uma ação de usucapião envolvendo um imóvel localizado na chamada Grande Esperança, que fica em Cachoeirinha. Essa chamada Grande Esperança é o loteamento que foi realizado pela Cooperativa Habitacional São Luís, mediante recursos aportados pela Habitasul Crédito Imobiliário, hoje Habitasul Desenvolvimento Imobiliário. Esses recursos foram obtidos junto ao FGDLI, Fundo Gestor de Depósitos e Letras Imobiliárias. Esse fundo integrava o extinto Sistema Financeiro da Habitação, extinto BNH. Como a Habitasul obteve os recursos? Por meio de um contrato de empréstimo junto ao Banco Central do Brasil. Posteriormente, o Banco Central do Brasil cedeu esses créditos para a Caixa Econômica Federal, que passou a ser credora, portanto, dos recursos que devem ser pagos, restituídos pela Habitasul. Como é que a Habitasul restitui esses recursos? Mediante a execução das hipotecas que gravam todos os imóveis do loteamento Grande Esperança. A autora, Tânia Mara, pretende usucapiar este imóvel e o juízo de primeiro grau, de forma clara, entendeu pela improcedência da ação. Por quê? Porque está provado nos autos que a área já era litigiosa, em razão de uma execução hipotecária, processo 104.000.11.26.2, que tramita a comarca de Cachoeirinha, ainda em andamento, ajuizado em 3 de novembro de 1992. Essa ação hoje está sobrestada em razão de acordos que são realizados pela Habitasul com muitos moradores da Grande Esperança. Nós temos aí uma grande parte de moradores que já regularizou. Então, o que entendeu o juiz de primeiro grau? Que a área já era litigiosa porque pende direito de terceiro sobre o imóvel desde 1992. A execução hipotecária da Habitasul retirou a posse mansa e pacífica que a autora pretende exercer sobre esse imóvel, porque já tem um litígio em razão de uma hipoteca que grava o imóvel muito antes da posse da autora. Então, quando a autora entra na suposta posse originária dela, já existia uma hipoteca sobre essa mesma matrícula da Habitasul e já existia uma execução hipotecária. Então, o que referiu a sentença? Que já era litigiosa a área e que, inclusive, não é possível usucapiar esses imóveis da Grande Esperança, como já referiu o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 13.43.057, cujo relator foi o ministro Marco Buzzi, também ratificado pelo STJ no RESP 1.810.867, recentemente julgado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que textualmente coloca: os imóveis da Grande Esperança decorrentes do loteamento realizado pela Cooperativa Habitacional São Luís, em razão de recursos aportados pela Habitasul Crédito Imobiliário, hoje a Habitasul Desenvolvimento Imobiliário, não são passíveis de serem usucapiados em razão da origem desses recursos. Qual é a origem? Sistema Financeiro da Habitação, SFH. Então, excelências, eu peço seja mantida a sentença de improcedência, porque tais imóveis não podem ser usucapiados e mais porque já existia um litígio antes da autora ingressar na posse do imóvel. Assim, agradeço a atenção e peço pela
manutenção da improcedência da ação. Obrigado.